O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, boa tarde, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui, com a sua permissão, nós da Assembleia de Deus Ministério de Perus, através da TV Web Catedral, estamos entrando na sua casa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua gentileza. Hoje no programa Olho no Olho iremos tratar um assunto bastante importante. Vamos falar sobre suicídio e vamos tratar aqui, juntamente com o meu companheiro, o pastor Edson, uma visão pastoral sobre o tema e uma visão psicológica sobre o mesmo tema e como que as duas podem ajudar para evitar a taxa tão alarmante que é de suicídio no mundo. Nós contamos com você, chame um amigo, uma amiga, alguém que você conheça, para que esteja assistindo essa programação. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai ser muito importante, vai ser bastante elucidador para cada um dos irmãos e irmãs e amigos também que nos prestigiarem nessa tarde. Vamos para o intervalo comercial, logo em seguida voltaremos com uma palavra de oração com o meu amigo pastor Edson e dando inícios, aí sim, nesse tema tão importante. Boa tarde, fique na paz do Senhor, conto com você logo após o nosso intervalo comercial. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Pai eterno e poderoso, quero te louvar, Senhor, por mais este programa Olho no Olho, onde o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de chegar a ter vidas, lares, famílias, Senhor. Pessoas que neste momento eu sei que precisam agora do abraço do Teu Espírito Santo e de uma palavra, Senhor, de orientação, Deus,
através do Teu Santo Espírito e também, Senhor, através da instrumentalidade do Teu servo, que é técnico, Senhor, preparado nesta área. Por isso eu lhe peço, Senhor, visita as pessoas, Senhor, que agora estão em depressão, passando por algum momento de dificuldade, passando por um momento de angústia, este momento tão difícil para a humanidade, de isolamento social, onde muitas pessoas, Senhor, têm, de certa maneira, potencializado seus problemas de saúde mental. E eu lhe peço, Senhor, traz, Senhor, vida, traz restauração, traz alegria, traz esperança, Senhor, a cada vida. Ó Pai, se houver alguma vida, Senhor, que está pensando, Senhor, em acabar com seus problemas e pensando que com isso, tirando a vida, vai findar os problemas, Senhor, visita ela agora, que ela tenha esperança, que ela tenha fé, Senhor, que a autoestima dela cresça, Senhor, e ela possa, Senhor, acreditar, Senhor, e voltar a sonhar que dias melhores virão. Ó Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós escolhemos iniciar o programa com oração, tendo em vista do assunto tão delicado que nós estaremos abordando. E aqui, mais uma vez, reitero que nós teremos aqui uma visão pastoral e uma visão do ponto de vista psicológico. É óbvio que não é nossa pretensão esgotar o assunto, mas tentar ajudar de alguma forma o irmão ou a irmã que sabe ou conhece, ou talvez esteja com esse pensamento suicida, e nós queremos de alguma forma tentar intervir, impedindo isso de uma forma bastante tranquila, bastante objetiva e, obviamente, com uma visão cristã. Eu tenho certeza de que Deus estará te abençoando de uma forma gloriosa nesta tarde. Pois bem, mas antes que a gente entre no tema de fato, Pastor Edson, por favor, tenha a oportunidade de cumprimentar os irmãos, amigos. Tenha a oportunidade. Obrigado, pastor Erivaldo. É uma honra poder estar aqui mais uma vez com o senhor. Obrigado pela oportunidade, porque esse dueto aqui, né, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e nos dado aí uma sintonia para podermos tanto fazer o programa Uma Palavra na Madrugada, às segundas-feiras, e agora também aqui no Olho, é uma honra. Eu quero dar uma boa tarde para você, a paz do Senhor, te dizer que o programa de hoje tem muitas coisas para a tua vida. Fique aí, também compartilhe, porque não só você vai ser edificado, orientado, mas também você pode ser usado neste momento para levar informação, instrução e abençoar vidas. Muito obrigado pela sua presença e é uma honra estar aqui nessa tarde com você também. Eu preciso dizer também que nós estamos hoje aos irmãos e toda a produção do programa, que nós estamos com o copo, porque o programa Olho no Olho ganhou 2 canecas muito lindas e eu infelizmente esqueci. Então me desculpa aí o nosso diretor da TV Web, nosso pastor André Bueno, mas foi um lapso meu. E meu agradecimento ao vivo pela a gentileza, o carinho de ter nos presenteado com aquelas canecas que são muito lindas, trazem na caneca o logo do nosso programa. Mas, enfim, no próximo eu prometo que não esquecerei. Pastor Edson, tema suicídio, vamos falar um pouquinho sobre ele. Como o senhor tem visto essa questão do suicídio, Pastor Edson? Pastor Erivaldo, esse é um tema difícil de ser tratado, por isso que é importante, eu entendo que é muito importante, para tratar desse tema tem que ter um especialista na área, porque eu vejo que tem, às vezes, pessoas que têm boa vontade, mas dependendo daquilo que se fala, você vai mais ser um gatilho do que uma trava. E sobre essas questões até temos aqui o psicólogo Erivaldo Soares para falar. Por dia, uma estatística da OMS fala que 23 pessoas no ano passado, no Brasil, por dia, 23 pessoas tiraram a sua vida. Pastor, só para te ajudar, corroborando aí, a cada 3 minutos, uma pessoa tira a vida no mundo. Vou repetir, a cada 3 minutos. Segundo estudos científicos da Organização Mundial de Saúde, a cada 3 minutos, uma pessoa tira a vida
no mundo. E por isso que é o título que foi colocado, suicídio, um dos males do século, porque ele traz este, vamos dizer, esse adjetivo aí com ele, por causa que aumentou muito. E pastor, o que está acontecendo? Porque parece que em vez de diminuir, principalmente no Brasil, tem aumentado este número de suicídio, pastor? São várias as razões, os gatilhos que levam a pessoa a construírem, elaborarem uma ideia suicida, né? É bem verdade que os lugares mais frios, os lugares onde tem menos sol, o índice de suicídio é maior. As pessoas se entristecem com maior proporção. Isso é tudo estudo científico. Mas a falta de segurança, um relacionamento terminado, a quebra de uma empresa, nós estamos enfrentando agora muitas empresas, microempresários quebrando, e a falta de aonde se apoiar, aonde recorrer, leva as pessoas ao desespero, à agonia, à dor, à frustração e, consequentemente, algumas até ao suicídio. Meu Deus, eu queria aqui aproveitar, agradecer a você que está nos assistindo e pedir para você compartilhar, louvar a Deus pela sua vida. A Cláudia Ribeiro, também o Alexandre Araújo, a Ana Oliveira, o Tiago Linhares, estamos ligados aqui de Porto Alegre, o Tiago Linhares, abraço pastor. Aos irmãos lá de Porto Alegre. A Vilma Santos também, o Nadab Silva, a paz, deixa Deus usar vocês, pois é um assunto muito importante nos dias de hoje. Pastor Erivaldo, Santa Maria te ama, no caso aqui é uma regional da cidade de São Paulo aqui. Também o Sandro Silva, lá do Damasceno, também assistindo conosco. Deus abençoe você por estar conosco. Como eu estou falando, é um tema, como os irmãos aqui estão dizendo, muito importante, e com certeza Deus vai nos usar aqui, vai usar na instrumentalidade técnica e também pastoral, pastor Erivaldo Soares, e por isso que eu estou pedindo aí para você compartilhar aí no nome do Senhor Jesus nas redes sociais. Pastor, qual que é assim a enfermidade, se eu posso dizer assim, uma doença de saúde mental que mais leva uma pessoa a ter suicídio? A doença que mais acaba conduzindo as pessoas a ideações suicidas é a própria depressão. E é importante dizer, e no senso comum, a gente ouve as pessoas dizerem que aquele que diz que vai se matar, ele nunca vai fazer isso. É ao contrário. Toda pessoa que disser para você que tem desejo de se matar, acenda a luz vermelha, fique atento a ela, porque ela é uma pessoa em potencial a tirar a vida. Por quê, pastor? Porque o suicídio não é um sentimento, uma sensação que acontece instantaneamente. O suicídio não é como um ímpeto. O suicídio é algo elaborado, algo construído, algo pensado. E a pessoa vai em várias tentativas, em várias situações, até que chega uma hora que acaba desencadeando numa tragédia e o que é irreversível. Mas a doença que leva ao suicídio em grande medida é a depressão. Olha aí, estava observando aqui também, aí falei dos irmãos que estão nos vendo pelo Facebook, mas também está sendo transmitido pelo YouTube, e no YouTube temos aí a Rosilene Santos, a Ana Dias, o Lucas Petro, o Ivo da Silva Almeida, ele diz assim: ainda mais agora com esta doença maldita, o coronavírus. Não é verdade, pastor? Essa questão da pandemia, isolamento, quarentena, tem potencializado? É uma cadeia de fatores que acabam prejudicando. A própria pandemia, que nós estamos diante de um gigante do qual a gente não vê. Nós estamos enfrentando, vou emprestar o termo do nosso pastor Elias, nós estamos de verdade numa guerra, e uma guerra onde a gente não consegue ver esse inimigo. Esse inimigo, ele está em toda parte, todo mundo é alguém em potencial a nos contaminar, todo mundo é alguém em potencial a nos deixar doente,
e a gente acaba ficando com medo de todo mundo, de olhar, de tocar, entrar no elevador, enfim. Dentro de casa é uma preocupação tremenda, a gente já não comunga mais os mesmos copos, dado a preocupação de alguém ser assintomático e estar passando para o outro o Covid-19. Esse é um fator. O outro fator que leva a uma situação de angústia é o isolamento. Nós não fomos criados para viver isolado. Eu gosto sempre de lembrar que o cérebro humano, Deus desenvolveu para estar se relacionando. Por essa razão, que ainda que seja para brigar, a gente quer estar perto de alguém. Uma pessoa que se isola, essa pessoa, ela tem problemas. Ninguém que se isola porque gosta de ficar sozinho. O teu cérebro, o meu, não foi preparado para viver solitário, ele quer se relacionar. Quando eu escolho me isolar, já é um sintoma de uma doença que precisa ter uma atenção, um olhar de perto. Nesse sentido, é que a pessoa precisa, a cada dia, estar preocupado com a sua saúde mental, sua saúde emocional, para que nenhuma dessas doenças venham, de alguma forma, impactá-las e até trazer ou fazer nascer esse desejo tão ruim, tão péssimo, que é tirar a própria vida. Pastor, dentro disso eu estava aí lendo um pouco e observando que a Itália mesmo, eles estavam muito assustados, principalmente ali, né, o Conselho de Psicologia da Itália, muito assustado, porque o isolamento lá, que é bem maior, né, há muito mais dias do que o nosso e o deles, não tem ninguém na rua mesmo, em virtude das grandes mortes, mas o Conselho de Psicologia ficou muito assustado, porque teve alguns dias em que o número de suicídios estava quase chegando ao número de mortos por coronavírus. Então eles falaram assim que lá na Itália agora está tendo duas ondas de morte, onda de morte por suicídio e por coronavírus. E aí era a preocupação desse conselho, em virtude disso. É importante nessa fala do pastor Edson que a Itália, o evangelho está indo lá de forma bem rarefeita, porque são lugares onde a igreja, ela de certa forma minguou. E agora nós aqui do Brasil temos igreja lá na Itália, como obra missionária, pastor João Rocha, homem de Deus que lá está, mas para dizer da importância da fé, da importância de uma vida cristã, da importância da Bíblia Sagrada na vida do indivíduo, porque não existe pessoa mais qualificada, eu diria, do que a pessoa do Cristo para confortar, acolher e ressignificar, propriamente dito. Esse é o termo, ressignificar a nossa vida. Neste momento, nós já fomos mudados. Tem um filósofo que diz que nós nunca nos banhamos na mesma água, sempre será diferente. Nós nunca seremos a mesma pessoa. Cada manhã eu sou uma pessoa diferente. E no que tange a esse momento que estamos enfrentando, desse problema que o Senhor colocou da Itália, da falta de referência espiritual, da falta de acolhimento pessoal, porque o povo brasileiro é um povo caloroso, isso é muito importante. E a ausência desse calor nos leva a uma tristeza, e tristeza todo mundo fica. O problema é o período que essa tristeza se estabelece. Ela não pode ficar durante muito tempo, porque se ficar durante muito tempo, você vai se deprimindo, desenvolvendo um quadro ansioso, um quadro depressivo, enfim, que pode com certeza levar a uma situação pior. Nesse sentido, é importante dizer ao irmão, à irmã, ao amigo que está assistindo o nosso programa, da importância que tem a Bíblia Sagrada na vida do indivíduo. A palavra de Deus, ela é poderosa para ressignificar a nossa vida. Eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, nós não seremos as mesmas pessoas. Eu tenho para mim que mesmo depois de os órgãos de saúde, ciência, vigilância sanitária dizerem que está tranquilo, nós ainda teremos dificuldade para estender a mão para a pessoa. Nós ainda teremos dificuldade de abraçar alguém. Tamanha é a preocupação que se estabeleceu
na mente e no coração das pessoas no mundo, não é só no Brasil, no mundo, e cada um com a sua história. E aí vai o meu louvor a Deus por estar no Brasil, não é? Enquanto alguns reclamam do Brasil, alguns achincalham o Brasil, eu louvo a Deus por ser brasileiro e estar nessa terra tão abençoada. E aqui eu posso fazer um paralelo, como disse os homens de Deus quando entraram em Canaã. Do ponto de vista Bíblia Sagrada, essa terra mana leite e mel. Aleluia. Tem igreja para todo tipo de pessoa, para agradar todo tipo de idade. Se você não gosta disso, tem uma igreja que lhe atenda. O que você não pode ficar sem praticar a sua espiritualidade, a sua fé, a sua convicção, para que a sua saúde mental, de fato, seja bem equilibrada. Muito bem. Nós já vamos estar indo para um rápido intervalo e já voltamos, mas antes eu quero aqui agradecer pela presença aqui, pela companhia do pastor Israel Mendes. Muito obrigado, pastor Israel. Também a irmã Rosilene, ela mandou uma pergunta para nós aqui, pastor, logo depois dos intervalos, então o senhor vai estar respondendo, agradecendo também aos irmãos que estão também pelo Facebook, a Tânia, lá de Mauá, muito obrigado, o nosso irmão Marcos, obrigado pela sua presença e participação, Marcos, também o Deninho, a paz do Senhor, Jardim Cachoeira, glória a Deus, a Lília Santos, o Josiel Bastos, ô Josiel, Deus te abençoe, lá dos Estados Unidos, da Flórida, da Igreja Batista da Lagoinha, Deus abençoe Josiel, Deus abençoe sua esposa também, manda um abraço aí para o seu pastor, no nome do Senhor Jesus. A Valéria Caetano também, a nossa irmã Valéria Caetano, missionária, que esteve por alguns anos lá na África, fazendo a obra missionária, retornou do campo missionário, a Cidas Reis, também a Lúcia Ribeiro, todos esses participando no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que estão participando, nossos irmãos de outros estados, de outras cidades também, que estão aí conectados, e já já nós voltamos aqui com a pergunta que é a seguinte, pastor, eu vou te falar agora, mas o senhor responde depois do intervalo. A Rosilene, ela está perguntando lá pelo YouTube, se uma pessoa que um dia já falou que iria se matar, mas depois passou o tempo, tudo, ela deu uma melhorada, a Rosilene está perguntando, eu devo me preocupar, porque a pessoa falou isso algumas vezes, só que daí passou aquele período ali mais de angústia, de depressivo, e aí ela agora parou com isso, mas a Rosilene deve se preocupar, mas o senhor responde logo depois do intervalo. Mais uma vez, obrigado aí, Josiel, pela sua participação, uma honra, manda um abraço aí para o pastor André Valadão aí, da igreja onde você congrega. Voltamos já, programa Olho no Olho. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde, meu irmão, minha irmã.
Pois bem, pastor Edson, respondendo à pergunta da irmã Rose, primeiro a paz do Senhor, irmã Rose, que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos lá, a pergunta da irmã, se uma pessoa um dia disse que tinha ideia suicida e não cometeu, se ela vai cometer. Depende de como é a vida dessa pessoa. Se ela continua com uma vida deprimida, sem vontade de viver, uma vida de isolamento, uma vida sem motivação, ela é uma pessoa bem reclusa, ela ainda continua com um sentimento de suicídio, sim. Se ela conseguiu de alguma forma, através de alguma ajuda, voltar a viver, ela está saindo, ela está se relacionando, ela não demonstra um sintoma depressivo, não precisa tanta preocupação assim. O que eu digo é que, às vezes a gente diz, a pessoa diz, eu não gosto mais dessa vida, essa vida para mim não tem mais valor, não sei aonde eu estou que eu não dou cabo à minha vida. E precisa dar uma atenção especial para isso sim, que essa pessoa pode, ela é, por essa declaração, ela é sim uma pessoa em potencial a tentar contra a vida. O que tem que ser medido é o quanto essa vida que ela tem está sendo interessante para ela. E quem está próximo consegue ver isso. Ela não vai, nada vai estar bom para ela, a casa do pai está ruim, a casa da mãe está ruim, a casa que ela mora está ruim, nada está bom, nada tem sabor, ela está sempre para baixo, sempre chorando. Essa pessoa precisa urgentemente de ajuda e de intervenção, porque senão ela pode cometer um suicídio sim. Então, respondendo à pergunta da irmã Rose, que o suicídio é construído. O fato de ter dito e não ter dito mais não faz dela isenta. Faz de quem a cerca um grupo que tenha que oferecer um pouquinho mais de atenção. Por que ela deu essa declaração? Porque o sentido da vida para ela não está sendo o mesmo para que os demais que ali estão. Então tem que ter cuidado sim. Muito bem. Pastor, então, assim, a pessoa, o suicida em potencial, essa pessoa que realmente ela pode tirar sua própria vida, ela está tentando, de certa forma, realmente acabar com a sua vida? Com a Obrigado, pastor. Vamos lá. Pergunta muito inteligente. Uma pessoa que tenta o suicídio, ela está tentando o suicídio porque quer acabar com a vida? Não. Vou repetir. Todas, absolutamente todas, das pessoas que tentam contra a vida, não estão tentando acabar com a vida. Estão tentando acabar com uma outra coisa, que é o sentimento de frustração, é a angústia, é a dor que invade a alma, que é muito maior da dor do corpo, porque ela não consegue saber a origem, ela não consegue medir a profundidade e nem o tempo que a dor se estabelece. Ela está ali dormindo, porque o sono não é bom, acordado porque está acordado não é bom, no relacionamento porque todo relacionamento deixa de ser interessante, enfim, qualquer lugar que ela esteja não seja um lugar prazeroso, benéfico para ela, e ela fica desgostosa, ela fica triste. E para tentar acabar com essa frustração, com essa tristeza, com essa angústia, com essa dor na alma, é que as pessoas buscam o suicídio. Porque elas julgam mais ou menos assim, como está muito ruim aqui, não estou suportando o que eu estou vivendo, quem sabe do outro lado da vida, ou seja, depois da morte, esse sofrimento não vai embora, não é? E é um engano, é importante dizer, é um engano. O que tem de melhor na vida é aqui, é neste momento. E não é tentando contra a vida que a gente vai resolver o problema, estou te afirmando. O problema não acaba quando você tenta contra a sua vida. Você só deixou de estar compartilhando com seus pares, só isso. Mas você não resolveu o problema. Então, você que tem ideação suicida, faz o seguinte, procure um amigo chegado, procure um pastor, procure alguém da sua confiança, fale com ele, peça ajuda, fala, olha, não estou sentindo vontade de viver, me ajude porque senão eu não vou conseguir. Peça ajuda profissional, não tente resolver sozinho. É importante a fala do pastor. Não tente contra a sua vida, porque o problema não está na sua vida. O problema está nas circunstâncias que te envolvem.
E tendo ajuda, você vai suportá-las, você vai enfrentá-las, e aí daqui a pouco você poderá usar da sua própria experiência para ajudar outras pessoas também. Porque viver é muito bom. Quem nos deu a vida, nos deu para viver. Muito bem. Só consegue, portanto, ver a luz do sol no amanhecer aquele que conseguiu vencer as densas horas da noite. Eu quero agradecer aqui também muita gente que participando, o Luiz lá de Barueri, obrigado pela participação, também a Marlene Bezerra, eu estou assistindo em Conceição de Feira, na Bahia. Meu Deus, um abraço aos Paulo da Bahia. Oliveira, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela participação. Este é o programa Olho no Olho com o nosso psicólogo Erevaldo Soares aqui, e eu sou aqui o ajudador aqui do pastor aqui nessa interação do nosso assunto de hoje, que é suicídio, um dos males do século, e algo que tem, como nós temos observado, de certa maneira atingido muitas famílias, porque é um índice alarmante e você tem que tomar muito cuidado. Pessoas, como tem falado aqui nosso psicólogo, pessoas que estão desgostosas da vida, estão em depressão e começam a falar algumas coisas, você não pode de maneira nenhuma, como nos ensinou aqui o psicólogo, não pode de maneira nenhuma desprezar, porque acontece muito isso em algumas famílias, não é, pastor? Nós também como pastores, como conselheiros familiares, porque o pastor também, ele é um grande conselheiro de famílias, e muitas vezes nós vemos casos na famílias, e de repente o pastor ele tem que estar muito atento, que tem situações que Deus te dá graça, te dá unção, sabedoria na palavra, para você ali atender as pessoas, mas tem situações que não é você que vai resolver, você tem aí o dever de orientar, não é verdade, pastor? Porque isso aí, como um dia o senhor até estava falando no nosso programa, uma palavra na madrugada, é uma coisa com técnico, com especialista, não adianta dar chazinho, nós temos que orar sim no nome de Jesus, aconselhar pela palavra, trazer uma palavra de fé, mas entenda uma coisa, tem questões que necessitam do médico, tem questões que necessitam de remédio, tem questões que necessitam do técnico. Por isso que Jesus falou, né? Os sãos não necessitam de médico, ensina os doentes. Aí Jesus está fazendo uma colocação que tem coisas que você tem que ir no médico, tem coisas que Jesus ia lá e curava. Tinha coisas que, por exemplo, Paulo está recomendando um determinado remédio para Timóteo. Então a gente tem que saber disso. É importante, pastor e irmãos que estamos aí em volta desse tema, levar em consideração uma coisa. O grande problema hoje das pessoas, sobretudo os evangélicos, é entender que um crente não pode se deprimir, um crente não pode ter um transtorno de ansiedade, um crente não pode ficar doente, enfim, um monte de inferências que não se sustentam, não é? Porque se um crente, eu tenho muitos crentes na igreja que sofrem de diabetes, eu tenho muitos crentes na igreja que sofrem do coração, sofrem do rim, enfim, várias doenças ele tem, não é? Então o crente pode ficar doente. Se o crente pode ficar doente, a doença mental não é diferente das demais, ele pode adoecer mentalmente, ele pode ter um transtorno de ansiedade, ele pode ter uma depressão maior, e nós, enquanto leigos, qual é a postura do leigo? Nunca subestime a dor do outro. O grande problema, pastor, é que quando a pessoa vai tentar dividir com um amigo a angústia dele, a pessoa diz, não, isso é bobagem, você está pensando besteira. Não é. Aí o outro diz, não, faz o seguinte, para de pensar nisso, vai cantar um hino. Não é cantar um hino que vai resolver. O hino é importante, é lógico que é fundamental. Aliás, existem práticas, exercícios de terapia que eu utilizo exatamente a cognição do paciente. Se a vida religiosa dele é evangélica, eu vou usar a ferramenta que ele tem, para que ele tenha mecanismo e habilidade para enfrentar o momento angustioso. Agora, o que a gente não pode é subestimar ou dizer que é coisa da cabeça dele. Se a pessoa está triste, é um fato, ela está triste. E tristeza é um sentimento legítimo. É que nós não admitimos que uma pessoa fique triste. Um crente não pode ficar triste. Como que não pode? O crente pode se entristecer.
O Cristo disse que a tristeza dele foi até a alma. O Cristo disse isso. Então o crente pode ficar triste sim, e tristeza é um sentimento legítimo. Quando a pessoa se sente acolhida, por que quando a pessoa chega no consultório, ela acaba ficando? Porque cria uma empatia. O psicólogo não vai julgar o sentimento dela. O psicólogo não vai diminuir a dor dela, ao contrário. E também não vai potencializar. É um fato que, de mãos dadas, numa relação colaborativa, encontrarão a saída para o enfrentamento daquilo. É importante dizer que quem vence a situação angustiosa não é o psicólogo. Quem vence a situação angustiosa é o paciente. E o psicólogo faz o quê? Ele está ali dando a ele ferramentas, de um lado de fora, para que ele possa ter habilidade para enfrentar aquilo. Mas nós não podemos, de modo algum, subestimar, diminuir a angústia de quem alguém tenta desabafar. Porque na tentativa de desabafar, se eu for diminuído ou eu for desprezado naquilo que estou dizendo sentir, eu não me abro com mais ninguém. E na igreja isso é em grande proporção. Por isso que a gente precisa se relacionar. É por isso que a igreja tem trabalhos de senhoras, trabalhos de jovens, trabalhos de adolescente, trabalhos de homens, trabalhos de criança, trabalhos comunitários, trabalhos evangelísticos, trabalhos teológicos. A igreja tem muitos trabalhos. É interessante as pessoas que não conhecem a igreja, e eu me atrevo a dizer, tem muita gente que critica a igreja sem conhecer o que a igreja faz. Seria interessante conhecer um pouquinho o que a igreja faz. A igreja inclui. O maior mecanismo de inclusão hoje, social, é a igreja. Muitas pessoas, pastor Edson, através da igreja, vão para casa de recuperação, deixam de usar drogas, deixam a dependência alcoólica. Muitas pessoas, por conta da igreja, deixam o mundo da criminalidade. Muitas pessoas, por causa da igreja, voltam a estudar, vão graduar, vão se formar, alcançando posições profissionais excelentes na vida. Então, a igreja não só faz oração e expulsa demônio. Ela faz oração, ela expulsa demônio, mas ela inclui também. Ela deixa o cidadão crendo que ele é um cidadão. Deixa o ser humano acreditando que ele é um ser humano. E não importa a cor, não importa a condição econômica, não importa a instrução cultural, não. A igreja faz isso. E uma pessoa que está buscando suicídio ou tem uma ideação suicida, esses valores já foram embora. E quem tem exercido um papel importantíssimo na vida do ser humano, nesse particular, é a igreja. Não estou dizendo que não existe a outro. Não é nossa intenção isso. Existem muitas outras ferramentas sociais, de ONGs, que são extremamente inclusivas. No esporte, são extremamente inclusivas. O que eu estou dizendo é que a igreja não é só um lugar onde arrebanha a pessoa e fica aquém dos problemas da pessoa. Ao contrário, a igreja se envolve, a igreja ajuda, a igreja interfere e a igreja é uma ferramenta de modificação na cognição do sujeito. Muito bem. Eu quero agradecer aqui o Paulo Oliveira, o Abimael aqui também. Abimael, grande amigo. Um abraço, Bima. O Josiel Bastos, lá da Flórida. Tema muito importante, ainda mais neste momento. Deus continue abençoando esse tempo de comunhão em que tiram essas dúvidas para as pessoas. 2 pastores que admiro, Deus continue usando suas vidas. Deus abençoe Josiel, obrigado. Também a Priciane Machado, a Elza Félix, é verdade. Aqui os irmãos Amarise Alves, boa tarde, Deus abençoe, irmã Marise. Já vi aqui que ela compartilhou já. Obrigado, irmã Marise, por ter compartilhado. Todos vocês aí, compartilhem, porque esta informação, inclusive, na hora que o pastor aqui e psicólogo Erivaldo Soares estava falando sobre aquela questão que eu fiz a pergunta, quando a pessoa que está querendo cometer o suicídio, ela não, como o senhor falou, não está querendo se livrar da vida, e sim, às vezes, daquela dor. Estava imaginando aqui, a gente vai ter que depois pedir para a mídia aí, para a equipe técnica fazer um recorte aí, só dessa parte, para mandar, porque é uma informação valiosíssima, pastor. E se você puder aí, você está assistindo
quem quiser, faz um recorte desse vídeo quando o pastor dá essa resposta aí, porque isso serve de orientação a muitas famílias, que às vezes a família fica perdida também. É o caso que, por exemplo, a Rosilene, ela pergunta o seguinte: como a gente pode identificar quando uma pessoa ela está passando por este momento, quando a pessoa está entrando nessa situação, como eu posso identificar para a gente ajudar e não entender que não é uma coisinha à toa? Sintoma bastante clássico, irmã Rose. Geralmente, pessoas que já estão caminhando aí, elas procuram estar isoladas. Elas não querem ir à festa, elas não querem, no caso de mulher, não quer ir no cabeleireiro, ela não quer se arrumar, nada tem graça, ela quer ficar na cama, ela só quer dormir para ver se a vida muda, ela quer, de alguma forma, dormir e quando acordar o problema resolveu. Viu só como é uma questão de angústia? Então, como é que você sabe? Observando o comportamento da pessoa. Se é um comportamento de isolamento, ela está evitando o contato social com os seus pares ali, não é social com a comunidade, não. Com seus pares, pai, mãe, esposo, filho, filha, está isolado, fica no quarto recluso, luz apagada, só dormindo. Essa pessoa precisa ser acolhida, ajudada para voltar a vibrar com a vida, porque a vida é algo para ser vibrado. Ela acrescenta aqui, pastor, falando assim, porque teve uma pessoa também que, assim, diferentemente, ela estava se demonstrando que era uma pessoa feliz, mas do nada se matou, tirou a sua própria vida. Pode acontecer isso? A pessoa está demonstrando para os outros que está feliz e de repente... O sorriso também é uma maneira de maquiar uma angústia, por isso que precisa de um profissional. Só que mesmo essa pessoa que se mostra socialmente feliz, ela terá um momento onde ela chora. Por isso que os mais próximos têm que estar observando. Ela vai ter um momento onde ela fica mais angustiada. Porque uma coisa importante, pastor Edson, o sentimento eu escondo. Eu consigo esconder o sentimento. Por exemplo, eu estou falando aos irmãos agora, falando com o pastor Edson, mas ninguém consegue medir se eu estou alegre ou triste, porque isso é sentimento. Sentimento eu consigo esconder. Agora, emoção não. A emoção, a pupila do olho muda, a tonalidade da pele muda, o timbre de voz muda, a movimentação, a articulação da pessoa muda. Então, você estando próximo dessa pessoa, tem como você perceber, inclusive, por que ela ri demais. Talvez a coisa não seja tão engraçada assim, e ela está gargalhando muito mais para esconder uma ferida do que para celebrar alguma piada, situação alegre, enfim. Muito bem. Aqui também o Luiz, lá da cidade de Barueri, obrigado pela participação, Luiz. Ele está perguntando, pastor, aqui ele tem duas perguntas. Uma, o que leva um pastor ao suicídio? E ele também pergunta, o crente pode ficar em depressão? Vamos lá, Luiz. É Luiz, né? Luiz. Luiz, vamos lá. Nós temos alguma ideia meio errada de pastor. E aí quem está falando é um pastor. O pastor se entristece, o pastor se aborrece. É que a gente olha o pastor e meio que preso à nossa cognição do super-herói. Pastor não perde nada, pastor não se entristece, pastor não se aborrece, pastor não tem conta para pagar, pastor o carro não quebra, pastor não tem... E não é verdade, não é? O que leva um pastor a tirar a vida é o que leva qualquer ser humano a tirar a vida. Ah, mas ele é pastor, não, ele é um ser humano. E a angústia transcende o meu ofício. A dor da alma transcende... eu conheço psicólogos que se matam. Então, se pastor não pode tirar a vida, quanto mais um psicólogo ou uma psicóloga que está cuidando da mente do sujeito. Eu tenho colegas que acabou uma sessão com um paciente, última sessão, ele vai lá no prédio e se joga. Ele acabou de atender um paciente. E o que foi isso? Angústia. E o fato de ser um psicólogo, eu ser um psicólogo, não me imuniza de uma depressão. Então, um crente pode ficar em depressão sim, é só você ler na Bíblia. Davi foi para a caverna de Adulão, ele estava em depressão. Elias entrou em depressão. É uma doença, meu irmão. Entenda isso. Não é um demônio. Demônio é possessão.
Demônio é opressão. Depressão é uma doença da psique, da emocional da pessoa, que foi de alguma forma agredida, não foi considerada, ele vai se deprimindo, daqui a pouco ele está desejando a morte. Mas o que leva um pastor a tirar a vida é o que leva qualquer ser humano a tirar a vida. Seja ele pastor, advogado, médico, psicólogo, pedreiro, mecânico, gari, qualquer pessoa. Porque todos nós estamos sujeitos a adoecer. E um crente pode ficar em depressão, sim. Muito bem. Inclusive uma coisa que eu aprendi com o senhor nessas nossas interações nos programas é que também o fato que às vezes assim o crente ele tem uma problemática assim, se eu estou, por exemplo, com uma queimação no estômago, estou passando muito mal, com uma dor, eu vou ao médico, eu procuro um médico, porque eu entendo que eu estou enfermo, estou com uma dor, não aguento mais comer, então eu vou ao médico. Mas a pessoa às vezes assim está em depressão, que como o senhor já ensinou, é uma doença, ela não busca o médico. Não. Porque aí tem essa questão aí. O preconceito. Esse preconceito de que isso não é doença, é frescura. E às vezes a pessoa não procura um especialista e por conta disso, e alguns até, às vezes, pastores que também pode estar em depressão, ele não vai por vergonha, para ninguém falar, tá. E não é bem isso, como o psicólogo já tem ensinado, é uma doença, precisa de buscar um especialista, precisa de buscar um psicólogo para te ajudar nessa questão. Assim como uma pessoa que tem uma enfermidade, ele vai buscar um médico e o médico vai dar uma receita, vai dar ali o que ele pode, o que ele não pode comer, o que ele deve, o que ele não deve fazer, assim o psicólogo ali vai iniciar um tratamento para ajudar esse indivíduo a construir ali a saída deste momento ali, que como o senhor falou, não é o médico que cura, às vezes é aquilo que ele está medicando ali e a pessoa tomando o remédio direitinho seguindo, não é isso, pastor? Mas nós vamos agora para mais um intervalo. Quero agradecer a Prisciane Machado, a Virgínia Marcos, a Tânia Sobral, a Meire Oliveira, também a Nara Edu, agradecer a todas as pessoas aí, a Elza Ruth, a Dora Durães, a Meire Oliveira, muito obrigado. A Magali Ferreira, verdade, pastores, o comportamento muda e ela se isola. É muito bom compartilhar um assunto tão sério como este, disse a Nara. A Virgínia, as pessoas acham que os pastores são super-heróis. Meire Oliveira, sou de Extrema, Minas Gerais, cidade linda de Extrema. Como ajudar uma pessoa que sempre entra em crise? O senhor vai responder essa daí, da Meire, logo depois que a gente voltar. Tânia Sobral, eu concordo com a dificuldade de se abrir com todos, pois nem todo mundo te entende. A Virgínia, mas não, eles também são seres humanos, ou seja, os pastores não são super-heróis, eles são seres humanos. A Prisciane Machado tem um grande problema, trabalha 12 anos com um psicólogo que é judeu e ateu e é muito depressivo, sou a psicóloga dele, às vezes converso que fico com medo. Ele fala muito em suicídio. E eu, como evangélico, me sinto responsável por ajudar ele. Falar de Jesus, ele se chama Davi, orem por ele. Temos que orar muito pelos nossos pastores. A Prisciane, mais uma pergunta minha. Sorri demais, isso pode ser depressão? Bom, Eliane Camilo, missionária Eliana Camilo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos aí enviando as suas perguntas. Nós vamos agora por intervalo e no próximo bloco o pastor vai estar respondendo essas perguntas. Nosso psicólogo aqui de plantão no programa Olho no Olho, respondendo essas perguntas aí. E aí a gente já vai estar encerrando, pastor. Opa. Que aqui o senhor é o comandante. Aí a gente quer continuar, porque tem muita pergunta aqui, né, pastor? Mas... Bastante. Mas vamos lá, vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente fala um pouquinho mais sobre as perguntas que ainda existem e também quero trazer uma coisa importante. O que faz o pastor então? Após os comerciais a gente fala. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.
Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo os seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos agora. Qual é a pergunta, pastor Edson? A pergunta aqui é da nossa irmã Meire, mas antes a missionária Eliana Camilo de Jesus. A paz do Senhor, pastor Edson, pastor Erivaldo, uma mulher de Deus exemplar, ministra, pregadora do Evangelho. Nós louvamos a Deus pela tua vida missionária, por estar aqui nos honrando com a sua presença. Bom, a Meire, ela está falando assim, como ajudar uma pessoa que sempre entra em crise. A Meire Oliveira, que é lá de Extrema, Minas Gerais. Bom, irmã Meire, essa situação é muito própria de quem está com um transtorno já crônico, né? Se é um transtorno de ansiedade bem crônico, que você coloca que ela entra em crise sistematicamente. Ela deve estar sofrendo de depressão maior, inclusive, um estado bastante severo. Essa pessoa precisa de ajuda psicológica, já que ela tem muitas crises, e precisa também de ajuda psiquiátrica. Ela precisa de medicamento para diminuir o ímpeto dessa oscilação de humor, para que ela possa ir elaborando a sua vida, até tomar as rédeas da sua vida na mão, das suas emoções na mão, e poder estar caminhando com um enfrentamento orientado por um profissional. Mas é proveitoso que a irmã ajude essa pessoa a ir a um psicólogo, que a encaminhará ao psiquiatra, e ele, o psiquiatra muito competente, avaliará e vai dar o diagnóstico que ela está e medicá-la. Após o medicamento, ela volta para a terapia com o psicólogo, que na sessão de psicoterapia, em consonância com a ajuda psiquiátrica, vai fazendo o desmame dessa medicação, para chegar ao ponto que ela não vai precisar mais de medicação, mas precisa de um tratamento bem ostensivo neste momento. Maravilha. Na verdade, aqui temos bastante perguntas, quero agradecer, mas já estamos chegando no finalzinho aqui do programa, mas no próximo programa, com certeza, o pastor Erivaldo Soares vai estar respondendo a cada pergunta, porque já estamos partindo para o final, pastor, e eu fiquei curioso, aí como nossos ouvintes também, porque o senhor falou assim, e aí, o que faz o pastor? Muito bem, como eu disse, pastor não é super-herói, mas é alguém que estimula, é um exemplo para a igreja. Então ele não pode sair da linha de frente, ele pode estar com dor, enfermo, ele tem que estar ali na frente, porque a ideia, o arquétipo que construíram da pessoa do pastor não dá a ele o direito de dizer que está triste. Perfeito. E eu disse também que a pessoa tem que procurar ajuda. Perfeito também. Qual é o papel do pastor com uma pessoa que está em depressão ou com um transtorno de ansiedade? É o papel efetivamente do pastor espiritual, de validar, de valorizar as questões espirituais daquela pessoa, a sua
pontualidade, a sua importância no corpo de Cristo, a sua importância na comunidade cristã, a sua importância enquanto ser humano, o que ela pode contribuir com o seu intelecto, com o seu conhecimento profissional, técnico. Esse é o papel do pastor. Veja, esse programa só está chegando na sua casa porque um pastor, ele pensou alguma coisa e falou, preciso colocar isso na minha igreja. E colocou. Então, o nosso pastor teve essa visão. Ele não está aqui falando, ele não está aqui diante das câmeras, mas ele colocou a mim e o Edson para que aqui estivesse para falar desse assunto tão importante. Então, esse é o papel do pastor, tentar envolver o maior número de pessoas possíveis para que as pessoas com angústia se sintam de verdade acolhidas e possam vir buscar ajuda. Eu tenho inúmeras pessoas que já me procuraram aqui na catedral pedindo ajuda psicológica e por conta da ajuda psicológica acabaram continuando a congregar aqui. Veja, isso não vai para os holofotes, isso não vai para a imprensa, porque é um assunto muito específico. Essa pessoa que pediu ajuda precisa ser preservada, ela não pode ser exposta. Então, veja o grande trabalho do pastor. De verdade, o trabalho do pastor é o trabalho do Barnabé. Era Paulo e Barnabé. Aliás, começa Barnabé e Paulo. Em um dado momento muda, Paulo e Barnabé. O trabalho do Barnabé, ele não aparece, mas isso não quer dizer que ele é menos importante. Então, o papel do pastor é esse, de estar sendo lastro, de sendo apoio, de sendo colo, ajudando. Tem um garotinho na nossa igreja que hoje ele é meu amigo. E ele escreve para mim, diferente do adulto que tem a paciência de esperar a resposta, ele não tem. Ele escreve e ele quer que eu responda na hora. Ele fica, responde pastor, não vai falar comigo? E como é que é? Porque essa é a grande expectativa. E a igreja, uma igreja séria, como é que nós estamos, o papel do pastor é esse, de usar as ferramentas que tem em benefício do reino, cuidando das pessoas para que com saúde emocional, com saúde mental, ela vai ser uma pessoa espiritualmente muito mais forte, porque ela vai ter as suas questões mais escondidas resolvidas e vai se dedicar ao reino, vai se dedicar à palavra, vai se dedicar à atividade, à formação escolar, para cada dia poder ser mais útil na obra do Senhor e, óbvio, para a sua própria vida. Muito bem. Bom, agradeço mais uma vez, pastor, pelo convite para nós interagirmos aqui olho no olho, juntamente com o amado internauta, você que está aí através dos portais da TV AD Perus, AD Perus Oficial, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Por favor, siga as nossas redes sociais. Se alguém quiser contribuir para a nossa igreja, pode, pastor? Pode. Poxa, como é que faz? Então, eu vou pedir aí para o Gerson Andrade colocar uma tarjeta aí na tela, aí vai aparecer aí a tarjeta de contribuição e aparece aí então a agência, a conta que você pode estar contribuindo. Vai aparecer aí também, tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil e tem também o QR Code. Se você coloca o seu smartphone aí na frente, então vai aparecer aí uma fichinha para você preencher e você poder fazer aí a sua contribuição, tá ok? Contribua para a manutenção da obra de Deus, para também que o Evangelho seja proclamado em outras nações. Hoje, através do Departamento de Missões, o CONAMP, que é o Departamento de Missões do Ministério de Perus, nós já temos alcançado 20 nações e muitas almas em vários estados, né? Em quase todos os estados da nossa nação, Pastor cidades. Edson, só me permita, o pastor Edson está falando que nós estamos em 20 nações já. O que vale dizer que existem pessoas da nossa igreja nessas nações fazendo a obra de Deus. Exatamente. E essas pessoas são mantidas pela nossa igreja. Exatamente. Então, só um dado importante para você. Só veja quanto está o dólar e o quanto a igreja sofre para fazer o recurso chegar lá nesse irmão missionário, nessa irmã missionária que está no campo missionário. Então, nos ajude, contribua para a obra missionária, que você estará contribuindo para o reino de Deus. Muito bem. E você pode estar falando em obra missionária. No sábado, agora de manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós temos então o CONAMP, que é o Departamento de Missões, que vai ter aí então o seu dia normal, vai
vai estar aberto para receber as pessoas, claro, com os devidos cuidados, orientado pelo decreto municipal, onde é um número reduzido. Vai estar as pessoas aqui assistindo então a aula do CONAMP, a partir das 9 horas da manhã, que está tratando sobre o tema discipulado, e nesse sábado, inclusive, vai se tratar sobre o discipulado infantil e a sua importância. Muito obrigado a todos. Aqui tem a Rosilene agradecendo aqui, e entendeu então que deve ficar mais próxima da pessoa, e ela está falando, eu falo como mãe, né? Então eu entendi aqui que é agradecer aí o esclarecimento, você vê como que é importante nós tratarmos de temas tão relevantes como este. Muito obrigado, pastor, muito obrigado a você que esteve conosco no Olho no Olho. Olho no olho, que Deus te abençoe. Amém. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.